Presidente, nós não podemos mudar o passado. O que aconteceu ou está na memória do povo, ou estão nos anais dessa casa aqui. E tudo que eu vou falar aqui, eu busquei aqui na biblioteca da Câmara dos Deputados. Eu vou pedir. Nada é da minha cabeça, nada é uma sugestão da minha parte. Nós devemos, senhor presidente, mostrar o que realmente aconteceu, não no dia 31 de março, ou apenas no dia 2 de abril de 1964. Puxar um pouquinho, algumas semanas antes. Porque eu não quero fazer também aqui um relato muito extenso do que aconteceu naquela época. Duas manchetes de jornais aqui agora, eu tenho centenas. A primeira aqui, da Tribuna da Imprensa de 21 de fevereiro de 64, que eu peço atenção aos meus colegas. Diz aqui essa manchete: Khrushchev apoia a Frente Goulart. Eu podia encerrar aqui. Uma outra manchete, de 24 de fevereiro de 64. PCB vai à Rússia por revolução. Isso, senhor presidente, era uma rápida análise do que acontecia antes de 64. Somando-se a isso, as mulheres nas ruas, mais do que pediam, exigiam a saída de João Goulart, com a marcha da família, com Deus pela liberdade. A ABI, onde englobava praticamente toda a imprensa, pedia também a destituição de João Goulart. A OAB apoiou este movimento. Toda a Igreja Católica foi na mesma linha, bem como os empresários e produtores rurais. Culminando ainda, para encerrar, o apoio incondicional de Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, Carvalho Pinto, de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, de São Paulo. No dia 2 de abril, senhor presidente, no dia 2 de abril, numa sessão do Congresso, foi declarada a vacância da presidência da República. E o presidente da casa, naquele momento, a posição é exatamente igual a de Vossa Excelência, o senhor presidente Moura de Andrade, disse o seguinte: comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República. E aqui a taquígrafa, entre aspas, entre parênteses embaixo, é o seguinte: aplausos prolongados. Presentes à sessão, só para citar alguns nomes: Arthur Vigílio, Almino Afonso, José Sarney, Humberto Lucena, Juarez Távora, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Franco Montoro, Ranieri Mazzini, Gilberto Marinho, entre outros, praticamente uma centena. Senhor presidente, isso não foi um golpe. Nós não podemos tocar fogo no Diário do Congresso de 3 de abril de 1964, como se ele não existisse. Então, senhor presidente, nós vamos chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, a quem interessa isso daqui. Pelo que eu saiba, o autor do projeto, nada contra pessoalmente ele, é o nosso senador Randolfo Rodrigues, do PSOL. Eu não entendo porque o apoio inconstitucional nessa casa e queria pagar um fato histórico. Isso aí é infantil. Isto é mais do que stalinismo, onde se apagavam fotografias. Aqui se estão apagando diários, sessões de um congresso, de pessoas aqui que não são golpistas. Pelo menos está servindo para uma coisa aqui: botar por terra a farsa que foi um golpe militar, a destituição de João Goulart. Essa mentira deixa de existir a partir de hoje, como a outra mentira, que a luta armada só veio à tona depois das 5, mais cedo ou mais tarde, essa mentira também cairá por terra. E continuando, senhor presidente, teríamos então que acabar, ou melhor, anular a sessão de 9 de abril de 1964, onde esse Congresso aqui, por 361 votos sim e 72 abstenções, elegeu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Votaram em Castelo Branco, entre outros, o senhor Direta Jaz, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco, senhor presidente. Que golpe é esse? Franco Montoro também votou, Juscelino Kubitschek, Afonso Arinos, Filinto Miller,
E, de novo, o então deputado na época, José Sarney. É um golpista? É um ditador? Senhor presidente, nós não podemos apagar a história. Não estamos num regime comunista. Não é Stalin que está presidindo ou está à frente da República Brasileira, ainda, né, pelo que parece, estamos nesse caminho com essa senhora que está lá. E nós passamos, senhor presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas de um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos pleno emprego, respeito aos direitos humanos, que hoje em dia a violência está aí fora. Segurança, amor à pátria e democracia. E mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu, respondeu qualquer processo por corrupção. Assim sendo, senhor presidente, se me desse mais um minuto, eu queria ler aqui mais algumas poucas manchetes pós. Até que vale a pena que você é o único contrário. Me permita, senhor presidente, por favor, dado o respeito que tem a Vossa Excelência e a essa casa, que não podia ser diferente. Nada contra a família de João Goulart, pelo que me parece, está aqui ainda. A tribuna da imprensa do dia 2 de abril, ela foi pesada, mas só vou ler apenas a manchete. Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como imperativo de legítima vontade popular o senhor João Belchior Marques Goulart, infame líder dos comuno-carreiristas, negocistas, sindicalistas. Vai aqui o Jornal do Brasil em três dias consecutivos, pós-31 de março de 64. A primeira manchete: desde ontem se instalou no país a verdadeira democracia. Ponte de Miranda diz que as Forças Armadas violaram a Constituição para poder salvá-la. Partidos asseguram a eleição do general Castelo Branco. Todo o Congresso queria a saída de João Goulart. Todo o Congresso. Tira-se peso das costas militares. Todos nós salvamos o Brasil de uma comunização, de um regime ditatorial. Continua aqui. Castelo garante o funcionamento da justiça. A justiça não funcionava. Salvamos o legislativo, o judiciário, salvamos a democracia. Não os militares, todos nós. Continua aqui, senhor presidente. Lacerda anuncia a volta do país à democracia e vai num do Globo ainda, já que se arrependeram de ter apoiado o regime por 20 anos. O Globo de 5 de abril, a Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. O Cruzeiro, 10 de abril, sabíamos todos que estávamos... Não me censure agora. Sabíamos todos que estávamos na lista negra dos apátridas. E para concluir, senhor presidente, mais dois apenas, primeiro parágrafo, para concluir, do editorial de Roberto Marinho, o primeiro, de 2 de abril de 64, ressurge a democracia. Fala aqui, senhor presidente. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. E o último editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 1984, julgamento da Revolução. Disse Roberto Marinho, ou melhor, escreveu na capa do jornal Globo: participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Eu encerro, senhor presidente, pedindo aos nossos companheiros, eu vou pedir verificação nominal sobre a forma de votação, que rejeite esse projeto de decreto legislativo, porque aqui não é um congresso stalinista que apaga a nossa história tão bem decidida por esse congresso e toda a sociedade no final de março e início de abril de 1964. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu estou inscrito... Senhor presidente.